Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e vamos, de entrevista neste sábado, continuando a nossa programação, E eu tô aqui, com a Sabrina, que ela tem uma denúncia muito séria, muito grave que está acontecendo, Ela que é de assentamento, E ela vai contar aí um pouquinho para gente o que está rolando, Sabrina, a, antes da gente começar o nosso papo, por favor, se apresente. Bom, primeiro, boa tarde, Guilherme. Meu nome é Sabrina, eu sou assessora jurídica, eu sou advogada popular, e trabalho com questão agrária há 20 anos. E acompanho aqui na região, então, os movimentos populares, né? Isso envolve quilombolas, indígenas, assentados, acampados, já há um tempo aqui na região do Vale do Paraíba, Inclusive os assentamentos aqui de Tremembé, os de Taubaté, São José dos Campos, Lagoinha, e estou aí para poder contribuir nas informações relevantes acerca do que tem ocorrido aí nos assentamentos aqui da região, Perfeito, Sabrina. E é aquela pergunta, o que está acontecendo aí nos assentamentos? Então, a gente fez uma reunião recentemente entre assentados, acampados aqui da região, e a gente tem percebido uma crescente invasão das áreas de reserva legal dos assentamentos e também de áreas coletivas dentro dos assentamentos. É uma invasão, a gente fala, e aí eu estou usando um termo que geralmente nós, advogados populares, não utilizamos, porque a invasão é um crime, diferente de quando o movimento social ocupa uma terra que está sem cumprir a sua função social para indicá-la para o Estado desapropriar para fazer a reforma agrária. Então, a ocupação de terras ela não é crime, mas a invasão ela é um crime, principalmente quando se dá em áreas de reserva legal, em áreas de mata, em beira de rio, áreas de APP, enfim, que é o que tem ocorrido aqui na região. Então, é uma situação extremamente grave, a gente está muito preocupado, fizemos uma denúncia, Defensoria Pública, Ministério Público Federal, sobre essa situação, porque essas invasões, elas têm ocorrido aí com uma certa constância, especialmente depois do período de golpe de 2016, pela direita aí, e a gente acredita que isso faz parte de um contexto mais geral que tem como pano de fundo a ideia de passar a boiada, A ideia da destruição ambiental, a ideia de disputa de territórios, onde nós conquistamos aí com tanta luta durante tantos anos, e essa é uma preocupação que tem nos alertado. Sim, e o que você sente de informação até o momento, em relação a respeito dessas invasões, essas queimadas, O que você já tem de dado recolhido? Então, na realidade, são dois temas aí que a gente tem relacionados à questão ambiental que são extremamente graves. Um é a questão das invasões das áreas de reserva legal, Isso tem ocorrido bastante no assentamento Conquista, em Tremembé, onde há um pouco mais de um ano atrás houve uma invasão ali na beira do rio Una, numa área de várzea, que é a área de reserva legal do assentamento, que é uma invasão onde os invasores permanecem no local, sitiaram, lotearam, venderam lotes, pessoas de fora do assentamento, obviamente, e recentemente, há uns 5 meses atrás, houve uma invasão ali conhecida como Mata do Corvo, dentro do assentamento Conquista também, por alguns grupos. Essa invasão mais recente, essa sim, foi a maior parte dela retirada,
né, da área, porque estava numa destruição constante, matando os animais, os micos, jacu, tinha gato de luz ali feito de forma ilegal que matava eletrocutados, alguns macaquinhos ali da mata, uma destruição absurda de árvores ali, centenárias que existiam ali na Mata do Corvo e que vai ser muito difícil de recuperar agora, né? Incêndios também no mesmo local, mas a maior parte, me parece que hoje se mantém 3 famílias lá praticamente que ainda serão retiradas, né? Mas a da várzea, né, da outra área de reserva legal do mesmo assentamento, que é ali na beira do Rio Una, continua invadida, com lotes, com divisão e tudo mais. Então, isso são essas denúncias a gente fez e vamos buscar e descobrir quem são os responsáveis, né? Para poder também responsabilizar, além do órgão federal responsável pelo assentamento, que é o INCRA, e que está bastante omisso nesse processo, né? O INCRA ele chegou a notificar as pessoas que estavam ilegalmente nessas áreas, mas nada mais foi feito, apenas uma notificação. Então, a responsabilização desses órgãos, que geralmente são órgãos federais, não por coincidência, né, ligada a esse governo federal, também é uma necessidade nossa. Além disso, tem a questão dos incêndios, né? Os incêndios que têm ocorrido, a gente sabe que a gente está num período de seca muito grande, esses incêndios às vezes acontecem sem querer, mas às vezes também são incêndios criminosos, né? A gente tem o caso, por exemplo, do acampamento Egídio Bruneto, lá em Lagoinha, em que tiveram algumas situações de incêndio recentemente, extremamente graves, e que os acampados têm identificado as pessoas, e a gente também está fazendo denúncia em relação a isso, e tudo indica, né, as suspeitas todas indicam para uma ação dos herdeiros lá da fazenda, né, dos proprietários, enfim, no sentido de tentar inviabilizar a realização e a implementação do assentamento na área com o argumento de que são os acampados que estão destruindo ambientalmente ali aquela área. Então, foi feito, inclusive, foi feito o incêndio e logo em seguida eles foram fazer uma denúncia na CETESB, que é o órgão responsável para liberar as licenças de instalação e ocupação lá da área, né? Para a criação do assentamento. Logo em seguida fizeram uma denúncia na CETESB para a CETESB ir vistoriar, então, sob o argumento de que os acampados estariam destruindo, então, o meio ambiente ali naquela região, coisa que é uma mentira, porque inclusive aquele acampamento é um acampamento que ainda não é um assentamento, mas já tem uma produção muito grande e é uma produção totalmente voltada para a agroecologia, né? Quer dizer, quem destruía o meio ambiente ali anteriormente era o fazendeiro que, além de não cumprir a função social, largava seu gado nas beiradas do rio, provocando assoreamento. Isso a gente já mostrou em diversos documentos, inclusive na Justiça Federal, que foi o que permitiu a emissão de posse do INCRA na área, né? Então, são essas duas questões que a gente está levando adiante aí, das denúncias, para poder apurar quem tem destruído de fato o meio ambiente e qual é o sentido dessas invasões e destruições que têm cada vez mais se fortalecido aqui na região. E como que tem se posicionado as prefeituras, os órgãos públicos em relação a isso? Então, essas áreas são áreas federais, né? São áreas em que a responsabilidade de fiscalização, administração, é do INCRA, que são áreas de assentamentos federais. O INCRA, como eu disse, fez a notificação nas invasões de áreas de reserva e ponto final. Não entrou com uma reintegração de posse, não tentou retirar as famílias que lá estavam. A gente sabe que existe um sucateamento dos órgãos públicos, especialmente os federais, né? Pouquíssimos funcionários, o funcionário do INCRA, inclusive, que trabalha aqui na região, trabalha em várias outras regiões, acumula várias outras regiões, o que é humanamente impossível trabalhar. Então, além da desestruturação do órgão, a gente tem a falta da vontade política por parte aí desses órgãos federais de realmente proteger essas áreas federais, né? Então, o órgão que é responsável não tem atuado.
A prefeitura, conversamos com o prefeito de Tremembé sobre essa situação. De fato, a prefeitura não tem interesse em atuar por ser área federal, apesar de que também são munícipes, né, as pessoas que ali estão, e a prefeitura poderia atuar numa parceria com o INCRA, mas a gente não teve uma sinalização do prefeito no sentido de, não, eu irei atuar e ajudar a coibir este processo. Então, a gente tem contado mais com a Polícia Militar Ambiental, que é quem tem atuado lá nessa nova invasão, mas não sabemos ainda, porque ainda não conseguimos marcar uma conversa, da possibilidade de atuar nas outras invasões de áreas de reserva legal. Além dessa questão, eu ontem recebi uma denúncia de que estão vendendo lotes, então, dentro do assentamento Olga Benário, né? É bom, inclusive, informar a população aí que a venda de lotes ela é proibida, até porque os assentados eles não têm sequer propriedade da terra, né? O que eles têm é posse. E o INCRA não regulariza quem compra ilegalmente esses lotes. Então, atenção para o que vocês vão comprar, para depois não perderem o dinheiro, não serem despejados, porque daí realmente não é responsabilidade do governo pagar qualquer tipo de indenização por uma compra ilegal, né? Então, recebi essa denúncia, vamos averiguar e encaminhar também para os órgãos responsáveis para fiscalização e para responsabilizar, inclusive, quem está vendendo esse tipo de imóvel dentro de assentamento. Sim, e a justiça, como que ela está em relação a isso? Então, como eu informei, o responsável para entrar com ação judicial seria o INCRA, né, que nunca entrou com nenhum tipo de ação judicial. Então, o que a gente tem encaminhado é para os órgãos, pela Defensoria Pública, inclusive de Taubaté, que também é estadual e, portanto, não pode entrar com uma ação na Justiça Estadual. A gente tem feito uma articulação com o Ministério Público Federal para poder, então, o Ministério Público Federal responsabilizar aí quem está cometendo esse tipo de crime. Certo, Sabrina. E aí acho que caberia uma pergunta, né? O que esses casos, né, que estão acontecendo aí, que você está presenciando, está lutando contra, revelam do Brasil de hoje? Eles revelam uma prática que está muito vinculada à política nacional, né, que a gente tem aí como pano de fundo, que é uma prática de total desrespeito ao espaço alheio, total desrespeito às pessoas, com ameaças de lideranças, né? Com ameaças de resolver na bala essas coisas, uma prática de instalação de gato, de cobrar por serviços, como serviço de luz por meio de gato, que é uma prática muito conhecida das milícias no Rio de Janeiro, né? Eu, particularmente, sou do Rio de Janeiro e sei como funciona essa lógica miliciana, que é na base da ameaça de lideranças e na ameaça da própria população, extorquir a população, seja vendendo algo que não lhes pertence, seja prestando um serviço que também não é deles, né? Então, esse discurso de aniquilamento do outro, de destruição da natureza, de ameaça que a vida do outro vale pouco, é um discurso que vem sendo propagado aí desde do período eleitoral, né? É um discurso muito comum aí, propagado pela família Bolsonaro, e que, lamentavelmente, tem tido muito espaço no meio da população. Mais do que combater hoje o governo do Bolsonaro, a gente precisa combater o bolsonarismo, que é essa lógica desumana, essa lógica de atuar de dente por dente, olho por olho, que é uma lógica do Código de Hammurabi, né? Quer dizer, há milhares de anos atrás, e que hoje querem trazer aí num retrocesso de desenvolvimento do ser humano, né? de construção de processos civilizatórios mesmo que eles vêm tentando destruir aí na marra, né? A falta de respeito com os outros, a falta de respeito com a ciência, a falta de respeito com o meio ambiente. É assim que funciona
lamentavelmente, o nosso atual governo federal, e é assim que as pessoas têm reproduzido nas bases esse tipo de pensamento. Sim, e qual que é a relação, né, que os assentados têm com o meio ambiente? Que acho que seria importante a gente aprofundar isso, né, para o povo entender quem está realmente preocupado, né, com o meio ambiente, né, com a preservação da natureza. Não, sem dúvida. Na realidade, assim, a gente teve nesse processo que a gente tem tido de retrocesso, né, de proteção de meio ambiente, de respeito ao meio ambiente, com o agronegócio falando muito alto, né, e o agronegócio a princípio já destrói o meio ambiente pela própria lógica de produção do agronegócio, madeireira, queimada em Amazônia, em Pantanal, quer dizer, todo esse processo, esse retrocesso que a gente tem tido aí também tem sido não só um retrocesso que ocorre na prática, mas também no ponto de vista legal, né? Há pouco tempo atrás a gente teve aí uma alteração de legislação que reduziu as áreas, que permitiu a redução de áreas de reserva legal dos assentamentos. Né? Vários assentamentos optaram por reduzir suas áreas de reserva legal. Os daqui da região, não. Eles resolveram manter a área de reserva legal do assentamento e proteger essa área, fazendo quando tem algum tipo de exploração, fazendo uma exploração totalmente de acordo com o meio ambiente, como, por exemplo, a criação de abelhas. A gente tinha aí na Mata do Corvo diversas caixas de criação de abelha, apicultura, que a gente sabe que a abelha também é um animal muito importante, né, para a manutenção, preservação aí do meio ambiente. A gente tinha várias caixas de abelha ali na Mata do Corvo que foram destruídas, né? Enfim, todo o processo, o trabalho ali de extrativismo e de acompanhamento de produção dentro de uma área de reserva respeitoso ao meio ambiente foi destruído. Né? Além disso, a gente tem tido um trabalho muito forte aí agora da cooperativa, né? Que é uma cooperativa regional, que é a Comatri, de reestruturação dessa cooperativa, que foca na agroecologia, né, na produção agroecológica, sem agrotóxico, e que a população possa ter o acesso ao alimento sem veneno. Né? A gente sabe que isso acaba sendo, lamentavelmente, na nossa sociedade hoje, quem tem acesso à produção orgânica e agroecológica e sem veneno tem sido só as classes altas, né? Naquele espacinho lá do Pão de Açúcar caríssimo, que é o tomate, que é a alface, que vem sem o agrotóxico. Quer dizer, o povo mesmo não tem acesso a isso. Então, a gente tem um nutricionista, um cientista que diz que a gente tem que parar de consumir tanto veneno, de consumir tanto hormônio no frango, e o povo não pode ter o acesso a isso, porque esse tipo de alimento é caríssimo nos supermercados tradicionais. E os assentamentos, eles vêm justamente no sentido de produzir de forma agroecológica, para poder a população, né, os trabalhadores, quem não tem essa condição de comprar um tomate no Pão de Açúcar, poder comprar de maneira mais acessível por um preço justo. Então, essa produção mais saudável que vai ter um impacto em toda a nossa vida. Né? Então, além dessa questão da proteção das áreas de reserva legal, das áreas das minas, né? Das beiras de rio, a gente tem um trabalho de produção, né? A gente sabe que hoje a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos no Brasil. Esse papo de que agronegócio bota comida na mesa do povo é mentira. Eles produzem para exportação, para engordar porco no Japão, para fazer óleo, para fazer etanol, é para isso que o agronegócio produz, não é para comida para o povo. 70% vem da agricultura familiar, e desses 70% da agricultura familiar, uma boa parte, então, vem dos assentamentos, que têm lutado para, inclusive, fazer esse trabalho aí, junto aos assentados, de uma produção agroecológica sem veneno, sem agrotóxico, para que toda a população tenha acesso a uma alimentação saudável. Certo. E o que tem discutido aí no movimento, né? Como tem sido a questão de apoio, né? E quais são, né? Se você puder divulgar as ações que vão ser tomadas, né? Para poder defender os assentamentos. Na realidade, a gente tem feito algumas reuniões aí no sentido de articular
parceiros, né, e outros movimentos que estejam do mesmo lado da luta, né? Na realidade, o que a gente precisa é se unir, mais do que nunca, para poder resistir e superar esse momento tão triste que a gente tem vivido hoje na nossa sociedade, né? A gente tem vivido um período aí de não só de destruição ambiental, mas destruição da própria vida, né? Um período de morte, não só pela pandemia, mas pela forma como esse governo conduz esse país em pandemia. A gente aqui no Brasil teve o tremendo azar de passar por uma pandemia com um governo irresponsável desses, né? Não à toa a gente tem uma quantidade de mortos absurda, agora com esses escândalos que têm surgido, né? Aí da Prevent Senior, de tudo que eles têm feito, de fazer é surreal, né? Mas de alterar um atestado de óbito da própria mãe para poder dizer que ela não morreu de Covid e que esse kit preventivo da Covid, essas cloroquinas e ivermectinas da vida, funcionam. Quer dizer, eles mentirem para a população, eles matarem, usarem pessoas de cobaia e, mesmo assim, saberem que não funciona e ainda mentirem para a população em relação a isso. Então, a gente está num momento muito duro, muito difícil de sobreviver mesmo. O que a gente precisa é tentar se manter vivo e se unir para poder proteger essas áreas, porque, lamentavelmente, com o Estado a gente não conta, né? O Estado, eu digo, é governo federal, governo estadual, governo municipal. Lamentavelmente, o Estado não está do nosso lado, não se preocupa em proteger essas áreas, então nós temos que proteger. E a nossa forma de proteção é se unir. E aí, por isso, a gente tem feito, então, essas reuniões e tem articulado aí movimento sindical, quilombolas, indígenas, assentados, né? Porque a gente, no que nos une, a gente pode ter várias divergências, mas o que nos une é a defesa da vida, é a defesa do meio ambiente, né? É a nossa necessidade de sobrevivência. Não dá para meia dúzia só sobreviver a isso. Todo mundo tem que sobreviver e todo mundo tem que ter os direitos à vida, né? Então, é esse o processo que a gente tem feito de articulação e proteção, além de fazer as articulações nesse âmbito mais institucional, né? Seja por meio de Ministério Público Federal, de Defensoria Pública, de articulação com deputados estaduais, federais, a gente tem feito a nossa organização também para que a gente fortaleça cada vez mais a nossa solidariedade na defesa desses territórios, do meio ambiente e da vida. Sim, de forma mais concreta e objetiva, né? Você citou aqui, né, inúmeras vezes que é preciso combater o Bolsonaro e o bolsonarismo, mas tem alguma relação com as queimadas, né, com os setores bolsonaristas, ou você acredita que não? Olha, a gente tem identificado em alguns casos aí de invasões de áreas, tanto em quilombo, né, como em assentamento, sempre tem alguém ou alguma figura da cidade ligada à família Bolsonaro, ou algum vereador ou ex-vereador que tenha uma linha bolsonarista, ou as pessoas, por exemplo, esses que vendem lotes, é você entrar no perfil do Facebook, que é por onde está vendendo lote, você entrar no perfil do Facebook, você vai ver lá um Bolsonaro 2018. Então, tem uma relação, sim, direta com a lógica bolsonarista. Geralmente são eleitores de Bolsonaro, não é uma lógica, não é uma ocupação de terra de pessoas que estão necessitando dessa terra, mas é uma disputa de território por pessoas que fazem parte deste lado da política e que vem ambiental e de invasão de território conquistado aí por movimentos populares, né? Isso a gente tem identificado muito claramente. Por meio de pessoas. Eu não posso aqui falar quem é, citar nomes, porque isso daí cabe à polícia fazer a investigação, a chegar a uma conclusão e judicialmente resolver, porque a gente é diferente deles, a gente não resolve no olho por olho, dente por dente. Certo. E, né, e o movimento nesse último período tem sido bastante criminalizado ou não? Porque todo esse tipo de ação vem com uma criminalização, né, também, né, dos movimentos sociais. Os movimentos eles têm tido muita preocupação em relação à questão da
própria segurança da sua militância, da sua base social, e tem estado muito recuado, inclusive, nas ações que tem feito, né? A gente viu que reduziu bastante a quantidade de ocupação de terra, né, no último período. São poucas as ações feitas, e quando são feitas, elas são criminalizadas, né? Hoje, assim, até mesmo por parte do próprio Estado, existe uma criminalização, inclusive das comunidades tradicionais de Ubatuba, por exemplo, pelo direito penal ambiental, como se quem estivesse destruindo o meio ambiente fossem essas comunidades, né? Mas é uma lógica estatal aí de criminalização histórica, de criminalização da pobreza, né? Da criminalização do pobre, do negro, né? Do trabalhador, e principalmente do militante político. Hoje a gente tem tramitando na Câmara um projeto de lei aí que pretende liberar, que é o que chamam de projeto antiterrorismo, apesar da gente já ter tido aprovada a lei antiterrorista, mas ele amplia os poderes de polícia, cria uma polícia específica vinculada à presidência da República, com poder total de investigar e fiscalizar a vida, então, dos milhares de militantes que a gente tem aí pelo país. É uma situação extremamente grave, é uma legislação que viola qualquer direito fundamental de reunião, de organização, e que a gente tem que estar sempre atento para ver de que forma eles têm avançado nesse processo de criminalização, né? O Paulo Galo ficou preso aí por um crime que sequer a pena de prisão seria viável caso ele fosse condenado, né? Então, a gente tem, sim, um processo de criminalização de militantes que atuam, dos que estão atuando, sem contar das outras, né, das populações indígenas e quilombolas também, além desses movimentos populares organizados. Certo. Então, acho que, né, é isso, né? A gente fez uma entrevista aqui um pouquinho mais curta, né, do que costuma ser, mas acho que deu algum, né, uma ideia do que está acontecendo. Se quiser colocar mais alguma coisa, né, você fique à vontade. Eu queria, assim, eu não quero não quero desanimar também. O cenário está terrível. A situação está feia para o nosso lado hoje em dia, né, do ponto de vista dos valores da sociedade, né? A gente sabe que a situação está bem complicada, eles têm avançado bastante, por incrível que pareça. O Bolsonaro ainda tem uma popularidade aí que não deveria ter nada, pela forma como passou por essa pandemia, inclusive. Mas nem tudo está perdido. A gente está... Quem está resistindo, né, os setores democráticos aí da sociedade que estão resistindo a esse período, tem se organizado, tem se mobilizado, tem atos marcados aí, né, o Fora Bolsonaro, no dia 2 agora, sábado que vem, né, na Avenida Paulista, às 13 horas, vão sair ônibus de todas as regiões para centralizar na Avenida Paulista, depois vai ter no dia 15 de novembro de novo, a gente vai organizar um mutirão de plantio nessas regiões, de plantio de mudas, né, que numa parceria do MST com a Exalc, a Exalc doou 200 mil mudas aí para o MST no estado de São Paulo, dessas 200 mil, 50 mil vêm para a região do Vale do Paraíba. Então, são 50 mil mudas que a gente vai estar organizando aí mutirões com várias organizações, vários movimentos, para mostrar que a nossa luta é pela vida, que a nossa luta é pelo meio ambiente, é pela natureza, e que a gente vai reconquistar todos os nossos territórios que vêm sendo invadidos por essa lógica de destruição e de morte, né? Então, a gente está se organizando, a gente está se unindo, a gente sabe que a repressão vai vir e vai vir forte, mas o que o povo tem a perder, né? O que o povo tem a perder nesse contexto? Eu acho que é isso aí, acho que você deu uma ideia boa do que está acontecendo, e então por isso quero agradecer aí por você ter decidido ter aceitado o convite, né? E dizer também aqui, em nome do Mesa de Debates, que vocês podem contar sempre com a gente, que no limite das nossas forças a gente está disposto a ajudar. Então, passo aí a bola para você de novo, Sabrina, para fazer as considerações finais. Tá ótimo. Eu queria agradecer o convite, assim, a gente realmente, a própria imprensa, a gente tem
dificuldade em ter espaços, né, para poder divulgar o nosso trabalho, o que a gente vem fazendo, divulgar o outro lado da história, né? Então, agradecer pelo espaço. Eu faço parte também de um centro de defesa de direitos humanos, que se chama Pedro Lobo, aqui da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, né, que homenageia, inclusive, um militante aqui da região, que é o Pedro Lobo, que lutou na época da ditadura militar e tal, contra a ditadura. E coloco aí à disposição, a gente está nas redes sociais, CDDH Pedro Lobo, Facebook, Instagram, quem quiser também buscar mais informações e contato aí para saber mais informações sobre esse processo, né, de articulação, de união, de luta, de resistência que a gente tem construído aqui na região. Então, estamos à disposição com os movimentos populares aqui para poder realizar esse trabalho e a gente se unir cada vez mais para poder mudar essa realidade. Obrigada. Beleza, maravilha, Sabrina. Mais uma vez agradecendo a você, agradecendo também a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço que se inscreva aí no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Comentem aí no vídeo da Sabrina, curta esse vídeo para poder ajudar esse vídeo a alcançar um número maior de pessoas, né? Curta a nossa página do Facebook, que agora se chama Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Compartilhe nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, né? E outras redes menores que existem aí nesse mundão afora da internet, né? E siga a gente no Instagram, né? Mesa de Debates. Então, acho que é isso aí, pessoal, né? Ter uma ideia boa desse caso aí que está acontecendo, né? Fique atento à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui!